Oi pessoal, eu li que o índice de pessoas com depressão, diagnosticadas com depressão no Brasil, ultrapassou muito aquele índice considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Depressão é uma coisa realmente grave, que leva a pessoa a perder aquela vontade de viver e infelizmente não há quem não conheça alguém que esteja nessa situação quando não é a própria pessoa que esteja. É por isso que hoje eu trago para vocês para reflexão o trabalho The Work, que é um método desenvolvido pela norte-americana Byron Katie, que ela mesma passou por uma situação de depressão. Quando ela tinha mais ou menos 30 anos, ela começou a ficar deprimida. Isso durou mais de uma década. Nos últimos 2 anos ela ficou tão mal que ela nem saía mais de casa, ela ficava fechada no quarto e sempre obsediada por pensamentos suicidas. Os filhos dela tinham que passar na frente do quarto, nas pontas dos pés, para evitar que ela acordasse e que aquela raiva toda dela, aquele estado dela viesse e ela agisse, jogasse tudo isso contra eles. E aí ela acabou sendo internada em uma clínica de recuperação de mulheres com distúrbio alimentar, porque era a única que o seguro-saúde dela pagava. E ela estava com um estado tão agravado, tão profundo de depressão, que ela não pôde ficar no meio das outras que estavam lá por distúrbio alimentar, e ela foi isolada. E foi em um quarto isolado, nesse quarto que ela estava deitada no chão, que ela acordou em fevereiro de 1986, quando ela estava com 43 anos, e ela disse que nesse momento que ela acordou, todos os pensamentos perturbadores tinham ido embora e que o riso tinha brotado das profundezas. Era como se alguma coisa diferente tivesse acordado nela, tivesse aberto os olhos e estivesse olhando através dela. Não havia nada separado, tudo era o eu verdadeiro dela. E dessa forma ela foi para casa, voltou para casa totalmente transformada, e os familiares e as pessoas, os amigos, os vizinhos notaram a transformação, mas ela ainda não conseguia verbalizar o que é que tinha acontecido, que tinha trazido essa enorme virada de chave, mais de 10 anos de depressão profunda, e agora a família dizia que ela emanava luz, que ela era realmente outra pessoa. E ela não conseguia ainda dizer exatamente o que aconteceu, mas ela começou a desenvolver um trabalho com aquelas pessoas que a procuravam, e com isso ela acabou chegando à conclusão que foram 4 perguntas que ela fez no íntimo dela que fez com que ela acordasse daquele torpor que ela estava vivendo e que estava trazendo tanto prejuízo para a vida dela, para a vida de todos os familiares. E aí ela começou a desenvolver o que ela denominou de The Work, o trabalho, que consiste em aplicar essas quatro questões, que já eu passo para vocês. E desde 93 que ela então viaja pelo mundo, levando às pessoas esse trabalho. E aí ela também escreveu o livro Ame a Realidade. E nessas palestras que ela faz, ou que ela fazia, agora ela já deve estar com quase 80 anos, quando ela era perguntada se ela tinha se iluminado, ela respondia: sou uma pessoa que sabe a diferença entre o que machuca e o que não machuca. Porque o método dela, a conclusão que ela chegou é que o sofrimento não vem daquilo que a gente que está no mundo, daquilo que está acontecendo, seja a situação, seja uma pessoa que tá nos trazendo, tirando a nossa paz de espírito, mas sim de como a gente decide que a gente queria que aquilo fosse. A gente não aceita a realidade. Ela disse que é daí que vem todo o sofrimento. Porque ela define também que há 3 diferentes formas de ver os acontecimentos. Ela diz que há os que têm a ver conosco, que são os nossos acontecimentos, os acontecimentos dos outros e as coisas de Deus.
Aí se a gente vai estar se querendo meter o nariz nas coisas de Deus, por exemplo, tá chovendo e a gente queria que não estivesse chovendo, a gente não aceita que estivesse chovendo, a gente queria ir para a praia e a gente não aceita. Isso é querer mudar a realidade. A mesma coisa, tem uma pessoa que, como no exemplo que ela traz no livro, é do marido dela, um dos problemas que ela tinha com ele é que ela queria que ele não fumasse, porque ela dizia que ia ser mal para a saúde dele. E nesse caso é um negócio do outro, e ela também estava se envolvendo com isso, é o que fazia ela sofrer. Ela diz que na verdade a gente só deve estar se envolvendo com os nossos próprios negócios, e aí a gente só resolve isso no fórum íntimo mesmo, dentro de nós, deixando vir à tona, como ela diz aqui, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu superior, que foi quando isso aconteceu que ela conseguiu ter essa clareza. Ela diz, por exemplo, que tentar mudar a realidade, quando a gente, porque ela disse que não é que a gente não aceita que seja daquele jeito, a gente sofre porque a gente acha que deveria ser de outro jeito, a gente acha que é aquilo que é o certo. Tá chovendo, a gente acha que deveria estar fazendo sol, e aí a gente sofre porque isso não... o sol deveria estar brilhando e não está. Aí ela disse que querer mudar a realidade é tão inútil e tão prejudicial que é como se a gente estivesse tentando fazer um gato latir, que por mais que a gente faça, isso nunca vai acontecer. Então, ela desenvolveu esse método e isso consiste em, primeiro, ela disse que tem que ser feito por escrito. Ela disse que primeiro a gente deve detectar qual é a situação ou a pessoa, a coisa que está nos tirando do sério, que está fazendo com que a gente fique mal. Aí a gente anota o que é. No caso dela, por exemplo, é que o marido dela não a ouvia. E depois a gente anota tudo que seja relacionado a isso e que nos irrite. Depois a gente anota o que é que a gente diria, como é que a gente gostaria que fosse essa situação, qual é o conselho que a gente daria para ele. Por exemplo, o marido dela não a ouvia porque ela queria, nesse caso, que ele parasse de fumar. O que ela diria para ele parar de fumar? E depois que a gente tem tudo isso anotado, aí a gente aplica as 4 perguntinhas mágicas, segundo ela, que fazem total diferença, que transmutam tudo, a primeira é: isto é verdade? Essa primeira pergunta deve ser respondida por sim ou não. E se for não, se a gente já chegou, só de estar escrevendo, já chegou à conclusão que é não, por exemplo, no caso do marido dela, meu marido não me ouve, ela já escreveu tudo isso, já fez esse levantamento e aí ela chegou à conclusão. Agora, ao aplicar as 4 questões, ela pergunta: isso é verdade? Se a resposta já for não, ela já viu que não é verdade, então ela já pode passar pela terceira pergunta. Mas se ainda for sim, ela vai para a segunda. Você pode ter certeza absoluta que isso é verdade? Esta também deve ser respondida por sim ou não. E depois, a terceira pergunta é: como você reage quando tem esse pensamento? Essa pergunta, então, você já desenvolve, você responde ela não por sim ou não. E a 4ª pergunta é: como você se sentiria se não tivesse esse pensamento? E aí ela, depois de aplicar esse questionário, essas 4 perguntas, ela diz que traz total clareza. Aí a gente faz a inversão. Como? A gente volta para nós mesmos. No caso dela, ela dizia que o marido dela não a ouvia. Então a pergunta invertendo o meu marido me ouve? Ou a segunda opção: eu não ouço meu marido. E a terceira opção: eu não me ouço. Opção não, a terceira deve ser feita essas 3, reverter dessas 3 formas. O meu marido não me ouve, eu não me ouço, ou eu não ouço o meu marido, ou o meu marido me ouve. Porque ela disse que quando ela estava lá julgando que ela está falando com o marido dela e ele não a está ouvindo, ela também não está ouvindo. Quem sabe nesse momento que ela estava julgando, ele até estava
estava dizendo que estava ouvindo e ela não percebeu porque ela também estava julgando. Ela traz um outro exemplo de um adolescente que estava muito mal porque ele dizia que os pais dele o julgavam. E depois que ele aplicou fez todo o questionário e aplicou as 4 questões, voltou para ele fez, eu estou julgando os meus pais, porque ele chegou à conclusão que o que estava fazendo mal a ele não era que os pais dele o julgavam, e sim que ele achava que o certo era os pais dele não o julgarem. Mas ele, quando ele reverteu, ele viu que ele também estava julgando os pais dele ao dizer que eles o julgavam. Porque como é que ele podia saber isso? Quando ela diz que a gente deve se ocupar apenas com as nossas questões, é isso. Quando a gente quer mudar alguma coisa lá fora, a gente deve mudar em nós. Por exemplo, nesse caso, talvez ele pudesse fazer com que os pais dele parassem de julgá-lo se ele mudasse a própria atitude, parasse de julgar os pais, parasse de brigar com essa realidade. E aí, quem sabe, quando a gente se transforma, aquilo que está nos incomodando se transforma também. E é por isso que eu acredito que uma das formas que mais aniquilam a pessoa, que faz ela realmente ir para a depressão, quando ela está apegada a alguma coisa do passado, alguma coisa que não tem mais nem como, se você se transformar, você fazer com que os seus pais, se eles já morreram, eles parem de te julgar. Você vai se transformar, talvez isso não te incomode mais, mas você não pode conviver com eles sem te julgar. Então, quando a gente está quando é uma questão do passado, que ela diz que pode ser aplicado também, ainda deve ser mais difícil é uma forma da pessoa ir mais fácil ainda para o fundo do poço da depressão. E aí, ela disse que quando as pessoas começaram a aplicar esse tratamento, elas diziam relatavam que elas se sentiam livres do que as estavam fazendo se sentir miseráveis. É mais do que uma simples técnica. Isso traz para a vida do mais profundo de nós um inato aspecto do nosso ser. E o que fica é o amor. Então é o que ela sentiu nesse momento, que realmente foi a inata dela, o ser divino dentro dela que veio à tona e aí mostrou a ela que ela deveria estar se ocupando das coisas dela e que dessa forma ela não iria sofrer por querer mudar a realidade. E ela diz, assim como Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain, que isso não é apenas para ser feito uma vez e não é para ser feito apenas para uma situação e dizer, não deu certo. Saint-Germain, ele diz que essa transmutação mental, ela é tão comparada a quando a gente vai à academia para fazer ginástica, para estar ficando musculoso, para trabalhar o nosso corpo físico. Ele diz que é a mesma coisa. A expansão da consciência também é como se fosse um exercício que a gente deve estar fazendo diariamente para que ela possa ocorrer realmente. E ela diz que no final, quando a gente leva isso, começa isso como uma rotina, que a própria mente já reconhece os pensamentos estressantes e os dissolve antes que eles causem danos. Então, amar a realidade se torna fácil como respirar. É isso que ela diz que, então, para resumir, você pega os seus pensamentos, você pega aquilo, detecta aquilo, qual é a situação, qual é o pensamento que está te fazendo mal, você aplica as 4 questões e você faz a inversão, que isso, segundo ela, foi o que a tirou desse estado tão depressivo, que hoje com certeza ela não estaria aí, que a trouxe para a vida. E agora ela, com o trabalho que ela desenvolveu, ela é referência para desenvolvimento humano. Ela tem um canal no YouTube e ela é um exemplo, ela é a amostra viva de que tudo começa no nosso pensamento, de que se a gente quer mudar a nossa realidade,
A única que a gente pode mudar é a nossa. A gente não pode mudar a realidade que cabe a Deus resolver, a gente não pode mudar a realidade do outro. Apenas mudando nós mesmos, nós podemos, seja a diferença que você quer ver no mundo, não é? Então, é essa a dica que eu trago hoje para vocês. Eu deixo as 4 perguntas aí na descrição do vídeo. Espero que tenha sido contribuição, que vocês possam que vocês possam usar se vocês estiverem passando por momentos assim, quando os pensamentos negativos quiserem invadir a mente, porque ela diz que a gente não solta nenhum pensamento. Se a gente pensa, meu marido não me ouve, minha mãe não me ouve, meu pai não me ouve, ou qualquer coisa assim, meus pais me julgam, e a gente decide, não, eu vou curar isso, eu não vou pensar mais, a mente ela é muito esperta, a gente pode até pensar que a gente não vai pensar, quando a gente vê, a gente já está pensando. Ela disse que a gente não solta pensamento nenhum, que a gente vai de encontro a eles fazendo esse processo, a gente vai de encontro àquele pensamento que está nos fazendo mal, e aí ele sim vai embora. Que a gente vai de encontro a ele, trabalha ele e aí ele se descarta, aí ele nos deixa. E aí a gente fica livre para amar a realidade. Então fica aí a minha dica desta vez, espero que tenha sido contribuição e espero te ver no próximo vídeo. Obrigada, tchau!